Bom, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é comédia, né? Teve um cara aí das antigas que marcou uma geração com as suas piadas e principalmente com as suas imitações. Ele vivia em programas de TV nos alegrando, né? E era sempre uma atração que todo mundo queria ver. Eu tô falando do Shaolin. Ele brilhou ali nos anos 2000, até infelizmente sofrer um acidente que virou a sua vida de cabeça para baixo. Mas quem foi o Shaolin e como foi a sua carreira, né? Como que ficou a sua situação após o acidente? Você lembra dele? Bom, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Um pouco torto e o nariz é assim. E ele canta regalando os olhos, parece que tá levando choque. Quando acordei! Francisco José Newton Veloso. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1971, na cidade de Coremas, na Paraíba. E ele aproveitou tudo o que pôde na sua infância, né? No ano de 1980, o Francisco ele se mudou junto com a sua família para a cidade de Campina Grande, que também fica na Paraíba. Quando mudaram de cidade, a família, que ficou até sem ter onde morar, começou a passar por dificuldades. E como um bom filho que era, o Francisco fazia o possível para ajudar. Ele vendia salgados, geladinho e mesmo com as dificuldades, ele e seus irmãos nunca deixaram ali o estudo de lado. Francisco sempre teve um amor pela parte de desenhos, tanto que seus cadernos eram cheios deles, né? E por isso ele acabou trabalhando em uma serigrafia e lá ele se destacou e foi ganhando cada vez mais espaço na área, fazendo até campanhas publicitárias nos salões de humor. Sua carreira como ator começou quando ele trabalhou no Teatro Municipal Severino Cabral de Campina Grande. Ele atuava muito bem e até na rádio ele chegou a trabalhar, mas o sucesso maior mesmo que mudaria sua vida ainda estava por vir. O apelido e as imitações. O nome Shaolin surgiu por causa de um professor. Ele deu o apelido a Francisco, que na realidade nem gostava dele, né? E a gente sabe que é quando a pessoa não gosta do apelido que acaba pegando mesmo. Um dos motivos da fama de Shaolin que fez alavancar a sua carreira, com certeza, foi as suas imitações, né? Que começaram com as do senador Humberto Lucena e foram só aumentando conforme o tempo. Ele imitava muitos nomes que estavam na mídia da época e, é claro, um dos mais famosos, sem dúvida, era o do cantor Leonardo, conhecido hoje como o sogro da Virgínia. Do jeito de arranjar uma paixão. E quando o sanfoneiro puxa o fole e tira a poeira do chão, boto pra remexer, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. O cara também já se passou por Joelma e outros tantos, né? Este casal lindo, gostaram do bolo? Amém. Com esta cópia mal feita que é a Joelma. Tá tão magrinha hoje, hein? Olha... É igualzinho, igualzinho. Hoje é o grande encontro Você não sabe entre fazer isso. Joelma da Você não banda sabe. Calypso Você não sabe. e a nossa Joelma. Shaolin participou de vários programas de TV durante a sua carreira e fez sucesso e a alegria da galera em todos eles, né? Como por exemplo no Show do Tom. Joelma, eu só peço calma a você, já que você... Quem foi que disse que eu tô nervosa? Você ficar calma pra vir aqui Quem foi que disse que eu tô nervosa? fazer uma conversação aberta, amiga, tá bom? Bom, daqui a pouco, portanto, o encontro inédito da banda Calypso com a banda Colapso. O acidente. Para surpresa de todos, na noite do dia 18 de janeiro de 2011, Shaolin sofreu um grave acidente de carro por volta das 11h40 da noite, em Campina Grande mesmo. Quem é que não gosta do Shaolin, né? Nosso humorista aqui da TV Record. O humorista Shaolin, ele sofreu um gravíssimo acidente de carro na Paraíba, no começo da madrugada, por volta de 00h40. Me parece que ele estava sozinho no carro, né, William? O carro do humorista bateu lateralmente com um caminhão. O acidente com o humorista foi por volta das 11h30 da noite da última terça-feira, na BR-230, Alça Sudoeste, perto do lixão de Campina Grande. Alguém teria retirado Shaolin do veículo pelo risco de explosão por causa da quantidade de gasolina no local. Ele foi levado para o hospital com traumatismo craniano, além de que seu braço esquerdo estava com fratura exposta e quase amputado. Teve um acidente aqui na BR, em frente ao lixão, e a vítima, eu acho que ela tá só no tiro final, tá presa nas ferragens, as pernas tá fora do carro e ela presa por dentro. Tem uma pessoa?
Ele tá com vida ainda. Tá bem, já tá com nada? Ele não tá consciente não, tá? A gente tá vendo só ele respirando, mas não tá preso na serragem. Shaolin passou por uma cirurgia de 4 horas no Hospital Antônio Targino. Os cirurgiões conseguiram salvar o seu braço e ele foi colocado em coma induzido na UTI. No mês de maio daquele ano, o humorista ainda estava em coma, mas pôde ser transferido para um quarto no hospital. No dia 10 de junho, Shaolin estava em estado mínimo de consciência e clinicamente estável. Ele recebeu alta e voltou para casa em Campina Grande, onde iria continuar recebendo os cuidados necessários. No total, foram cerca de 145 dias internado. A pedido da família, nós não filmamos o momento em que Shaolin foi retirado da ambulância e foi encaminhado para um dos quartos da casa dele aqui no bairro do Catolé. A expectativa agora é quanto à recuperação do humorista, que deverá receber, além do acompanhamento familiar, o acompanhamento médico. O motorista do caminhão do acidente, Jobson Clemente, foi condenado a 2 anos em regime aberto e que depois acabou mudando para a prestação de serviços e pagamento aí de salários mínimos. O Ministério Público até pediu uma revisão da pena em 2012 por achar muito leve, mas em 2015 o pedido foi negado. Em setembro de 2012, o humorista, ainda em estado complicado, estando de cama e sem conseguir se comunicar direito, recebeu a visita de Ana Hickman, que era apresentadora do Tudo a Ver, um dos programas que ele ia com frequência, mas foi durante o programa da tarde onde a Ana fez uma reportagem e levou um aparelho importado da Suécia para o humorista. Esse aparelho permitia a ele se comunicar através dos movimentos dos olhos. Ele se mostrou totalmente consciente, conseguiu se comunicar pela primeira vez desde o acidente e mostrou não estar feliz pelas suas condições. Você vai controlar o mouse com o seu olho. E aí, toda essa imagem verde que você vê na tela é um espaço para você dizer sim. E toda essa parte preta que está na tela vai significar o não. Você gostou da visita da sua amiga Ana Hickman? Presta bem atenção. Se for sim, fixa no verde. Se for não, você fixa lá no preto, nessa parte de baixo. Tá certo? Sim. A resposta dele foi positiva e a equipe comemora. Você tá feliz? A resposta dele foi não. E nós entendemos o porquê. O Shaolin que todos nós conhecemos não combina com o Shaolin que encontramos agora. A morte de Shaolin. Depois de anos de luta, infelizmente no dia 13 de janeiro de 2016, o país recebeu uma notícia nada feliz: a morte de um dos melhores humoristas brasileiros. Shaolin teve febre e deu entrada na UTI de uma clínica particular em Campina Grande com infecção respiratória, o que é um quadro muito comum de acontecer quando o assunto são pacientes acamados. Lembrando que ele estava assim desde 2011. Ainda no hospital, o humorista acabou sofrendo uma parada cardíaca e a confirmação do falecimento veio pela sua esposa, Lauriceia Veloso, no dia seguinte. Shaolin tinha 44 anos e era casado com ela desde 1994. O velório de Shaolin foi aberto ao público e a cerimônia foi fechada aos familiares. Shaolin passou por muita dificuldade nesses 5 anos após o acidente, mas com certeza ele deixou aí o seu legado como humorista, cartunista, chargista, caricaturista e ator de televisão brasileiro. Além disso, ele teve 2 filhos com a sua esposa, sendo um deles o Lucas Veloso, que é ator, comediante, diretor, mímico, cartunista, artista plástico, músico e multi-instrumentista brasileiro. Praticamente seguiu os passos do pai e com certeza não vai deixar a sua história morrer. Sensacional. E todo mundo tem uma lembrança boa dele, uma história boa pra me contar quando eu chego. Nunca é tipo, tu é filho de Shaolin, né? Nunca é assim. Sempre abre um sorriso. A galera fala, pô, eu encontrei com teu pai uma vez e pai, tem uma história boa pra contar, mesmo que seja mínima, mas é boa, sabe? O trabalho dele, eu respeito, assim, a nível master de respeito, porque o trabalho do comediante, ele tem que ser respeitado, porque todo comediante é único. E o trabalho dele é único. Então, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, filho dele, aprendi com ele, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, aprendi muito com meu pai. E o lado ruim sempre foi essa cobrança que tem gente que ela senta na plateia, aí fica desse jeito assim. Mas aí, você se lembrava do Shaolin? Gostava das imitações que ele fazia? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Quem quiser me seguir no Instagram é @omarcelomilos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!